Bem-vindo a Uma Vida com Propósito. Essa é uma série de programas que vai abordar de uma maneira bem simples e bem prática os passos que você deve dar para ter um encontro com Deus e descobrir o significado de uma vida abundante, plena, completa, realizada e eterna. Nesta primeira lição, nós vamos falar sobre o plano vitorioso de Deus para a sua vida. Você sabia que Deus tem um plano vitorioso para você? Antes, porém, eu gostaria de perguntar para você, por que tantas pessoas fogem de Deus? Por que tantas pessoas evitam Deus, ou são resistentes a Deus ou às coisas espirituais? Me lembro que eu conheci um rapaz, alguns anos atrás, que ele se dizia ser um ateu. E depois de conhecê-lo um pouco e conversar com ele, e conhecer o histórico, a vida dele, eu aprendi que ele tinha sofrido um trauma muito grande quando adolescente, um dia que ele voltou da escola para sua casa e descobriu que o seu pai havia morrido, de repente, assim, um ataque cardíaco fulminante. Daquele dia em diante, ele nunca mais acreditou em Deus. Ele disse que se Deus realmente fosse bom, ele não seria sanguinário, cruel, ranzinza e deixaria uma coisa tão triste, traumática como aquela acontecer com ele. Bem, foi, depois de conhecê-lo, fácil entender que aquele trauma marcou a vida dele, aquela tragédia fez com que ele ficasse com uma visão distorcida de Deus. Ele realmente não conhecia Deus. Nesse estudo nosso sobre uma vida com propósito, o nosso objetivo é ajudar você a conhecer melhor esse Deus. Sabe que a Bíblia, a palavra dele, vai revelá-lo para você, vai mostrar quem esse Deus é. Lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: "E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor, e aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele." Aqui o apóstolo João está dizendo, nós conhecemos Deus. E ele diz, e esse Deus é amor. O grande atributo de Deus é exatamente esse. Ele ama você. E Ele quer o melhor para você, para a sua vida. Agora, nós voltamos àquela mesma pergunta, por que pessoas fogem de Deus? Bem, eu vejo pelo menos 3 razões, são 3 medos. O primeiro medo, pessoas fogem de Deus porque não querem perder a liberdade, elas temem perder a liberdade. Liberdade do quê? Liberdade de viver uma vida sem restrições, sem ter que dar satisfação a qualquer outra pessoa. Liberdade para ir e vir, fazer as coisas do seu próprio jeito. Na realidade, a gente pode até resumir isso como um egoísmo total. Agora, é interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, mostra que a verdadeira liberdade não é essa que nós conhecemos, não é essa que muitas vezes nós ouvimos como definição pelas pessoas. Veja só, no livro de João, capítulo 8, versículo 36, a Bíblia nos ensina o princípio verdadeiro sobre a liberdade. Ali diz o seguinte, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. A verdadeira liberdade está no Filho de Deus, em Jesus, em outras palavras. Ele é aquele que vai te trazer a verdadeira liberdade. Do quê? Muitas vezes da angústia, da ansiedade, do medo, da preocupação, das amarguras, do rancor que muita gente carrega no coração, o medo, talvez da morte. A liberdade verdadeira está em Jesus. Agora, o segundo medo é o medo que as pessoas têm de, muitas vezes, se tornarem fanáticas. Dizem, poxa, eu vou me aproximar de Deus ou de uma religião qualquer, vou me tornar uma pessoa fanática. E, de fato, o fanático é uma pessoa pedante,
é uma pessoa que vive baseado em regrinhas e normas, é uma pessoa exigente, cobradora e que está sempre pronto para rotular outros e julgar as pessoas. Agora, a Bíblia fala sobre uma outra realidade. Lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, veja só o que a Bíblia fala sobre a verdadeira religião. Diz ali, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância, uma vida completa. As palavras de Jesus. Sabe, nós aprendemos que cristianismo com Jesus não é uma questão de regras e normas, mas é uma questão de relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus, relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com outras pessoas, com o povo dele. Está aí. Essa é a verdade, essa é a realidade do que é o cristianismo. Agora, um terceiro medo é o medo que muitas pessoas têm de ter que compartilhar aquilo que é delas. Não, eu não quero nada de religião, para mim, Deus aí, ele fica lá, eu fico aqui. Porque tem medo, na realidade, de ter que compartilhar aquilo que elas têm. E, de fato, quando você ouve aí sobre religião, no mundo afora, você vê tanta exploração das pessoas. E eu também teria medo de viver esse tipo de religião, ou cair nesse tipo de mundo religioso. Agora, o próprio Jesus diz, ali no livro de João, capítulo 15, versículo 13, veja só o que ele fala ali. Ele diz, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Ah, fantástico, não é mesmo? Jesus está dizendo, olha, eu sou teu amigo. E a grande prova do amor que alguém pode demonstrar a um amigo é esse, de se dar, de se doar, de dar a sua vida pelos seus amigos. E foi exatamente isso que Jesus fez. Inclusive que nas palavras de Jesus, registradas ali no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, ele diz, olha, mais feliz é a pessoa que está pronta para dar, para se doar, do que aquela pessoa que está pronta para receber. Né? Então, a verdadeira felicidade está exatamente aí. O medo de se dar e doar é uma coisa irreal, quando você olha para Jesus e vê o quanto ele se deu, o quanto ele se doou. A grande prova está exatamente ali na cruz, não é mesmo? Talvez agora seja um momento até bom para você parar com a pessoa com quem você está assistindo esse vídeo e trocar algumas ideias e talvez até compartilhar. Dê uma pausa aí nesse vídeo e compartilhe com a pessoa que está ao seu lado. Será que você tem algum medo? Qual é o medo que você tem de se aproximar de Deus? Você é resistente às coisas de Deus, à palavra de Deus, a coisas espirituais? Por quê? Por causa de um trauma? Porque talvez você não conheça esse Deus que é amor, o grande atributo dele é amor? Algum medo que você tem e que você nunca se livrou dele? Talvez seja um bom momento para você, inclusive, orar com essa pessoa que está do seu lado assistindo esse vídeo. O fato é que você deveria se aproximar desse Deus sem nenhum receio. Ele é o seu Criador, Ele te ama e Ele quer o melhor para você e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Provérbios, capítulo 16, versículo 4, fala sobre isso, lá no Velho Testamento. Provérbios, capítulo 16, versículo 4, ali o grande rei Salomão, escrevendo, ele diz, o Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor fez tudo para certos fins. Deus não fez nada à revelia. Deus não fez nada aleatoriamente. Para tudo que Ele fez, para tudo que Ele criou, para tudo que Ele colocou nesse universo, Ele tinha um propósito, inclusive a sua vida. Deus já conhecia você antes mesmo de você existir. Ele já sabia que um dia você viria habitar neste planeta, que nós chamamos Terra. E Ele colocou você aqui com um propósito. Ele colocou você aqui com um plano maravilhoso para a sua vida, inclusive. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele descreve para nós que plano é esse.
Veja lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele quer, Deus, que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Ele é esse único Deus que existe. E existe também só uma pessoa que nos une a esse Deus, Deus e os seres humanos. É o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados, e esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. Deus tem um plano para nós, e o plano dele é muito simples. Ele descreve aqui: Deus quer que todos sejam salvos, que todos, inclusive, venham a conhecê-lo através da palavra dele, que é a verdade. Bem, talvez você esteja perguntando para mim: Antenor, será que eu posso realmente crer na Bíblia como sendo a palavra de Deus? Será que ela é fiel? A minha resposta é muito simples. É um sim categórico. Você pode sim crer na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Sabe que a Bíblia é mostrada e descrita para nós em várias metáforas. Nós poderíamos dizer que a primeira metáfora é que a Bíblia é um livro de leis, um livro onde Deus mostra para nós o que nós devemos fazer. É um livro que nós poderíamos chamar como um manual. Como todo criador de qualquer coisa vai ter também o seu manual, explicando como usar aquele objeto, ou como utilizar melhor daquele aparelho eletrônico, eletrodoméstico. Quando Deus nos criou, Ele também fez um manual, que nós podemos chamar como a Bíblia. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nós lemos sobre isso, aprendemos sobre essa metáfora, descrevendo a Bíblia. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz lá o seguinte: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Você gostaria de ter sucesso? O segredo está aqui, no manual de Deus, que Deus deixou para nós. Agora, a Bíblia também fala sobre uma outra metáfora, que descreve a palavra de Deus, que descreve a própria Bíblia, no livro de Salmo 119, versículo 105. Ali diz o seguinte, que a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Veja só o que diz, Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Eu preciso ter uma lâmpada para eu saber onde eu vou colocar os meus pés, aqui e agora. Mas também eu preciso ter uma luz que vai projetar lá na frente, para que eu possa saber qual caminho tomar, qual caminho seguir. A Bíblia é descrita desta forma, com essa metáfora, lâmpada e luz para nós. Para você não estar no escuro. Muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus vivem no escuro, fazendo as decisões no escuro, se relacionando com pessoas sempre assim, indevidamente, metendo os pés pelas mãos e assim por diante. E a Bíblia nos ensina, inclusive, sobre essas coisas, como viver o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Mas a Bíblia também é descrita numa outra metáfora. A Bíblia é o espelho para nós. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, mostra isso para nós. Tiago, capítulo 1, Tiago 1, versículo 22 a versículo 25. Veja só o que diz ali. Não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponha em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Ele dá uma boa olhada, mas depois ele vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Então veja só, a Bíblia é descrita nessa metáfora, como um espelho. Você olha no espelho para quê?
para você fazer as mudanças necessárias. Quando você olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, ela vai mostrar o que você precisa mudar lá dentro de você, está dizendo. Mas também, a Bíblia é descrita numa outra metáfora, como sendo uma semente que caída no nosso coração vai germinar, vai brotar e vai produzir coisas boas. Nós aprendemos isso no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 a versículo 25. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que vocês já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal, e não de pais mortais, como dizem as Escrituras Sagradas. Todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Essa é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Então, a Bíblia é essa semente. E quando você acolhe, quando você recebe essa semente no seu coração, Tiago, capítulo 1, versículo 21 fala sobre isso, você vai ser salvo, você vai inclusive produzir bons frutos na sua vida. E não somente coisas que vão te puxar para baixo e coisas que vão te entristecer e entristecer outras pessoas e que vão muitas vezes te levar ao fracasso. Você pode confiar sim na palavra de Deus. Veja, Deus no espaço de 1.500 anos usou 40 homens para que eles, inspirados por Deus, pudessem escrever a Bíblia, aquilo que nós temos hoje. E tem sido preservado agora por milhares de anos, com mais de 15 mil cópias de manuscritos. E na Bíblia nós encontramos evidências históricas, nós encontramos evidências científicas, mas sabe, o que mais me impressiona sobre este livro, e apesar de eu ter ido para a faculdade, estudado psicologia, trabalhado com centenas e centenas de pessoas nesses últimos 20 ou 25 anos da minha vida, não tem um livro mais especial do que este, a Bíblia. Sabe por quê? A grande evidência que eu vejo na Bíblia são vidas transformadas, depois de conhecerem a palavra de Deus, depois de descobrirem o plano maravilhoso que Deus tem para a vida delas, que está descrito exatamente nas páginas da Bíblia, nas páginas deste livro. Bem, talvez você esteja perguntando, será que realmente se eu descobrir o plano de Deus, Ele vai me abençoar? A promessa de Deus é que Ele vai. E Ele tem uma vida maravilhosa para você. Agora, o que é que você tem que fazer? Você tem que dar esse primeiro passo para ter esse encontro com Deus. Você tem que conhecê-lo através da palavra dEle. E lembre-se de uma coisa, que Deus é amor. É um atributo dEle, o maior atributo de Deus. Ele quer o melhor para você. E Ele está dizendo para você, não fuja de mim. Eu quero ter um relacionamento com você. E o verdadeiro cristianismo, ou a verdadeira religião que todos nós deveríamos buscar, é exatamente isso. É ter um relacionamento com esse Deus, que é o nosso Criador, e mais do que isso, que quer ser o nosso Pai, quer ser o seu Pai, inclusive. Bom, meu nome é Sérgio Mota, sou casado com a Áurea há 20 anos. Temos 2 filhos, o Pedro Ivo, de 16, e Thaísa, com 17 anos. E no início do nosso casamento, nós caminhamos por diversos caminhos na vida. E nunca encontrando e sempre buscando a palavra de Deus. Agora, através de descaminhos, através de situações que faziam com que havia um grande sofrimento em nossas vidas. Quer na nossa relação, quer na educação dos filhos, porque eu queria dar alguma coisa, mas não sabia o que dar. Porque eu não encontrava aquilo de dar o melhor à minha família. E quando me foi apresentado a oportunidade de aceitar a Jesus na minha vida, na nossa vida, em comunhão, em família, nós podemos vivenciar, estamos vivenciando uma felicidade familiar, uma comunhão, uma concretização dos nossos ideais.
Lógico, temos problemas, filhos adolescentes, a nossa vida pessoal, o trabalho, o dia a dia, mas temos uma certeza maior do nosso fortalecimento em Cristo Jesus. Então é esse objetivo, essa linha de trabalho que a gente sempre tem a nossa meta, o nosso querer, o nosso alcançar. E nós procuramos pedir a Deus, não nos desvie da atenção de Cristo. E isso tem nos fortalecido, tem nos dado subsídios para que nós possamos realmente sermos cada vez mais firmes dentro da palavra de Deus. Erramos, pecamos, mas pedimos pela misericórdia de Deus que não tiremos o foco de nossas vidas, que é a nossa centralização no caminho de Deus, para que possamos realmente, eu e minha família, servirmos ao Senhor integralmente. É muito difícil? Mas é muito prazeroso também. Tem muita gente que vem para mim e pergunta o seguinte: Antenor, numa confusão religiosa, numa Babel religiosa na qual nós vivemos aqui no nosso país, no que eu devo acreditar? São tantas igrejas, só aqui no Brasil pelo menos 15 mil igrejas com nomes diferentes. No que eu vou me agarrar? Vou acreditar no quê? Participar onde? E sabe, realmente, eu percebo que tem muita gente que está na neblina. E a neblina é uma coisa perigosa. Não sei se você já teve a experiência de dirigir no meio de uma densa neblina. E eu já estive ali numa viagem e fui obrigado, inclusive, a parar num posto policial para pedir orientação. E ali, então, o policial me aconselhou: olha, senhor estacione o carro aqui, porque você não consegue nem enxergar além do capô, nem a estrada. O senhor corre um grande risco de ter um acidente fatal aí na frente. E sabe, na neblina espiritual, as pessoas também correm um grande risco espiritual e eterno, inclusive. Como resolver esse problema, então? Qual é a resposta? Qual é o segredo? O segredo volta exatamente para a palavra de Deus, para as Escrituras. Quando você conhece a Deus nas Escrituras, a vontade dEle e o plano que Ele tem para a sua vida, aí então você vai entender o que significa verdadeiramente ter uma vida abundante e viver uma vida com propósito. Tem uma pergunta aqui de alguém que escreveu para nós que gostaria de uma resposta. Alguém que está tentando, buscando ter esse encontro com Deus e conhecê-lo melhor nas Escrituras. O nome dela é Maria Eduarda de Niterói, no Rio de Janeiro. E ela diz o seguinte: Antenor, eu não tenho um grande conhecimento das Escrituras. Para falar a verdade, a Bíblia que eu tenho é muito difícil para compreender e eu consigo realmente entender e empatizar com isso. Temos muitas versões complicadas. Você poderia me sugerir uma versão acessível da Bíblia? Olha, Maria Eduarda, eu diria o seguinte para você: são muitas traduções e versões, mas eu diria que a melhor para você entender, e que principalmente você que está começando agora, talvez a nova linguagem de hoje, inclusive essa que eu estou usando, é acessível, uma linguagem fácil, assim, do dia a dia, e você vai, inclusive, ter uma compreensão melhor. Então, assim, essa é a minha sugestão para você. O segredo, então, para você não viver na neblina, é ter a palavra de Deus no seu coração, é conhecê-la, porque ela é a lâmpada, ela é a luz para os seus pés. E sabe de uma coisa? Com ela no seu coração, conhecendo, buscando esse conhecimento dela cada dia mais, você vai compreender qual é o plano de Deus para a sua vida. Deus te abençoe.